Vamos começar com nossa aula hoje, fazendo uma revisão, né, de integração por partes. É um assunto que a gente podia ter feito ou deveria, né, ter feito em cálculo 1, tá? Mas por falta de tempo a gente não conseguiu abordar esse assunto, tá? Mas a gente pode aproveitar agora, né, que nós precisamos, né, de esse método para poder, né, desenvolver aqui. Então, em que consiste a integração por partes, né? A integração por partes se usa quando a gente queira, né, simplificar integrais desse tipo, como você está vendo aqui. É dizer, integrais de produto de duas funções, né? Vocês lembrem que isso daqui, né, não pode ser separado em duas integrais, né, como você gostaria que fosse, né? Assim, né? Perdão, né? Assim. Não poderia ser colocado dessa forma, tá? Não poderia se separar em duas integrais, tá? A gente poderia separar em duas integrais somente se esse aqui fosse mais, esse operador, né? Esse aqui, essa operação fosse de adição, mas nesse caso é multiplicação, né? Tá? Então não se pode. Então, a gente não pode optar por esse caminho. Então, a gente tem que optar pelo caminho de integração por partes, tá? Ok. Mas tem outro requisito mais que a gente precisa observar antes de aplicar a integração por partes, tá? O que a gente tem que observar é que essa primeira função, tá certo? F de x, seja fácil de derivar. Tá certo? Seja fácil de derivar. Ou seja possível, né, achar uma derivada, né? Isso que a gente precisa observar, né? Esses seriam requisitos, né, para poder fazer a integração por partes. E essa segunda equação, tá certo? Ou segunda função, perdão, essa segunda função de laranja, né, g, seja fácil de integrar. Seja fácil de integrar. Ou que exista, né, alguma forma de calculação integral dessa segunda função, tá? Então isso, se você observar, né, algum exemplo com esses requisitos, né, com essas possibilidades, então você já pode tentar resolver por integração por partes, tá? É dizer, simplificar essa integral em outra, simplificar para uma integral mais simples, tá? Então vamos com alguns exemplos, né, desse tipo de integrais, né? Exemplos, né, em que aparece, né, a integral de produto, né, de duas funções, né? Então vamos essa função, por exemplo, né, a integral dessa função aqui. Tá? Essa integral que vocês estão vendo aqui, justamente o integrando é o produto de duas funções. E essa primeira, que seria o fx, é fácil de derivar. Derivar x é muito fácil. E derivar e integrar seno de x é também fácil. Então, esse aqui seria um bom exemplo para aplicar a integração por partes. Tá? Que mais? Outra integral, quem poderia ser? Poderia ser também log natural de x. Dx. E aqui você diz, mas aqui não está aparecendo uma outra função que está multiplicando. Mas não tem problema, você poderia adicionar um 1 aqui. 1. Porque log natural de x multiplicado por 1 continua sendo log de x. Tá? Então, significa agora que esse aqui seria a nossa primeira função e esse 1 seria a segunda função, esse seria o g. E você pode ver que satisfaz esses requisitos.
Derivar log é fácil, seria 1 sobre x nada mais, né? E integrar x é fácil também, perdão, integrar 1, né? Seria fácil, a integral desse aqui seria x, tá certo? Então, nessa situação também a gente poderia aplicar integração por partes. Que mais? Outro exemplo que a gente poderia achar. Poderia ser também x quadrado, tá? Exponencial de x, tá? Essa primeira parte é fácil de derivar e essa fácil de integrar, tá? E tem outros, tá? Exemplos, tá? Então, nessas situações é que aparece a integração por partes, tá? Então, agora vamos começar a resolver, né? Encontrar o método, a fórmula, né, de integração por partes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. A primeira função que eu falei, vamos chamar de u. É costume, tá? Assim fica mais simples. E a essa segunda função multiplicado por essa diferencial de x, assim como está, a essa expressão assim, né? A gente vai chamar diferencial de v. Tá certo? Tá? Então, nossa integral seria, né? Nossa integral seria, assim, em essas novas funções, seria integral de u de v. Seria isso. Então, agora o que nós queremos encontrar é uma fórmula, tá certo? Equivalente a essa integral. Essa nova fórmula talvez seja mais simples que essa integral, tá certo? Tá? Então, para isso, a gente vai usar uma propriedade da diferencial, tá certo? Então, vamos supor que nós temos diferencial, queremos calcular a diferencial dessa função u, multiplicar justamente por essa função b. Por b, nada mais, tá? Porque aqui temos uma função u e nossa função b, essa aqui, o que está aqui dentro da diferencial, essa aqui, tá? Ok, então, a diferencial é um operador, tá certo? É um operador que tem as mesmas propriedades que a derivada. Que tem as mesmas propriedades que a derivada. Tá certo? Então, esse diferencial tem a mesma propriedade. Então, o diferencial de produto de duas funções será igual a quê? Diferencial do primeiro multiplicado pelo segundo. O primeiro multiplicado pelo diferencial do segundo. Então, se cumprirá isso. Tá certo? Então, nós temos essa propriedade. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, integrar, tá certo? Ambos lados dessa igualdade. Tá certo? Integramos isso aqui, então esse lado também integramos. Então, seria a integral de tudo isso, né? Como aqui é uma soma, então essa integral pode se dividir, né? Pode separar, né? Então, seria a integral desse segundo, tá certo? E assim, né? Nós temos essa relação. Pronto. E agora você se pergunta, quanto será a integral de diferencial de alguma coisa? Então, aí você lembra da propriedade, né? Integral de diferencial, por exemplo, de um quadrado. Que seria? Vai dar ao quadrado. Essa é uma propriedade da integral indefinida. Tá certo? Tá? Lembre, né? Por exemplo, se a gente coloca um x dentro do quadrado, então aqui vai aparecer x. Você lembra? Integral de x é x. Se é o y, aqui y. Então, nesse caso, está aparecendo essa função. Então, a integral de tudo isso, ou toda essa integral, será simplesmente quem? O que está dentro da diferencial. Vai ser u multiplicado por v. Ok? E o que nós temos aqui é integral, aqui voltando nessa forma, integral de u de v. Nós temos isso daqui. Tá? Então, se a gente isolar isso, a gente já vai encontrar uma fórmula para isso. Então, nós escrevemos, isolando. Vamos isolar isso aqui, então. Seria integral de u de v, né? Igual,
Então, para poder isolar, isso aqui tem que passar ao outro lado, né? Restando. Mas essa integral já é isso, né? Já seria UB. E esse aqui passa restando, menos a integral. Esse aqui poderíamos fazer uma troca de posição, né? Propriedade comutativa. Esse aqui passa na frente aqui. Esse V passaria aqui na frente do du. Tá? Então seria, né, nesse caso, B diferencial du. Então nós temos já uma fórmula para isso. Então nós podemos escrever aqui, que seria, né, primeiro vem isso, U vezes V menos a integral dV diferencial du. Ok? Então é isso. Então nossa ideia em integração por partes é isso. Né? Nós temos uma integral, né? Tem essa forma, e transformar em outra integral. Né? Claro, essa parte já não é integral, aqui já é uma função, já está resolvida essa parte. Tá certo? Essa parte já, né, você vai dar alguma função e não precisa integrar mais nada, tá? Isso aqui já está ok. Então a parte que você vai precisar integrar seria isso. Isso aqui. Aqui que está, né, ainda o problema de integrar. Então, esse problema, essa integral, você transformou em essa integral agora, né? Então, pode ser que essa integral já seja bem trivial. Pode ser, talvez, que dê integral de cosseno, nada mais, ou integral de x, né? Algo simples, tá? A ideia é isso, tá? Então, nosso objetivo, nesse caso, é procurar uma função u e uma função b, de modo que essa integral fique fácil. Integral fácil, né? Se ficar uma integral difícil, aí não faz sentido, então, fazer integração por partes. Talvez a gente tenha que trocar o u, o b, né? Procurar outra saída aqui, tá? Talvez a gente tenha que permutar, né? Comutar essas funções, né? Esse passar primeiro, o f passar para aqui, tá? E ver se dessa forma fica, essa aqui fica uma integral fácil, tá? É decir, fazendo essas mudanças, né, aplicar essa fórmula, não me garantiza que essa integral seja fácil. Pode ser que fique mais difícil ainda do que era antes. Poderia ser. Tá certo? Tá? Mas a gente vai, né, chutando, né? Que função, que escolha de u daria uma integral fácil aqui. Tá certo? Então, isso vai ser o que a gente vai fazer aqui. Ok, continuamos, né? Com um exemplo. Vamos resolver, então, esse primeiro exemplo que a gente está propondo, tá? Esse daqui, essa integral. Como você está vendo, é o produto de duas funções, o integrando, né? Esse seria como se fosse o f e esse aqui seria como se fosse o g, né, de x, tá? Ok, então nesse caso, justamente, a esse primeiro, a esse aqui, a essa primeira função, eu vou chamar de u. Significa que u vai ser x, tá certo? Então já falo isso. E essa segunda, o produto, né, da segunda função pelo diferencial, eu vou chamar de dv. Tá certo? Então, dv será tudo isso que está aqui. Ok, então lembrem, essa seria a fórmula de integração por parte. Então você tem que sempre ter em mente isso, tá? Essa é a fórmula, tá? Então, o que nós precisamos, né? Tá? Nós precisamos de u, nesse caso já está, e nós precisamos de v. E aqui não está, aqui está a diferencial de v. Então, nós precisamos encontrar o v. E para poder encontrar o v, o que eu vou fazer? Então, eu vou ter que integrar quem? E dv. Porque você sabe, né? Olha, que se integrar integral de v, vai dar v. Tá certo? Então, eu tenho que integrar dv. Mas dv é justamente essa função. Seno de x. Tá certo? Você lembra que eu queria que essa função seja fácil de integrar? Por quê? Porque justamente vou ter que integrar ela para poder encontrar esse v. E você lembra aqui que precisava ser uma função fácil de derivar? Eu vou precisar derivar. Era por isso que
Tinha que procurar isso. Então, por que eu preciso derivar u? Porque aqui está aparecendo o diferencial de u. Então, preciso calcular o diferencial de u. Então, o diferencial de u seria, então, nesse caso, né? Seria a derivada disso em relação a x. Você faz assim. Derivada disso em relação a x. Ou simplesmente coloca, né? Linha. E multiplica por diferencial x. Essa aqui é a fórmula de cálculo diferenciais, né? Tá? Então, se você tem uma função, por exemplo, assim, né? Se você quer calcular o diferencial, né, de y, o que você vai fazer? Derivar a função em relação a x e multiplicar pelo diferencial de x. Tá? Essa é a fórmula que a gente sabe de cálculo 1. Tá certo? Tá? Justamente, olha, esse seria, né, quero calcular o diferencial de u, o que eu vou fazer? Derivar isso em relação a x, eu coloco simplesmente assim. Eu podia ter colocado também isso aqui, né? Fx, né? Tá? Deriva assim, né? Podia ter usado essa notação, não tem problema. Tá? Isso. E multiplico pelo diferencial de x. Pronto. Então, quanto derivada de x em relação a x? Claro, 1. Então, aqui fica simplesmente diferencial de x. Se diferencial de u é diferencial de x. Então, já temos o diferencial de u. Agora, é simplesmente substituir. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui, nessa fórmula, todas essas informações. Tá? Se você não lembra essa fórmula, eu posso te ajudar um pouco. Tá, primeiro vai ser o produto desse aqui, em diagonal, assim. Por isso que é importante que você coloque nessa ordem. U aqui, isso diferencial assim, nessa mesma coluna. Diferencial de V e na mesma coluna o V. Tá? É bom isso, para você ter noção de que você está fazendo, tá? E fique fácil, né, montar essa equação. Então, aqui multiplico U com B, então vai dar quem? X vezes a integral disso. Eu não integrei ainda, né? Eu esqueci de integrar isso aqui. Quanto seria a integral de seno? Seria menos cosseno de x. Não me preocupo com constante, não precisa nessa parte das constantes, tá? Então, aqui seria, então, U com B. O B já está dado. Então, seria x com esse cosseno. Vai dar um menos aqui em frente. Então, vai dar menos x cosseno de x. Pronto. Então, essa primeira parte já está. E aí vem o menos, né? Integral de V. Quem é V? Esse daqui. Quem é diferencial de U? Esse aqui. Então, na segunda parte, você vai multiplicar quem? Esse aqui com esse. Tá certo? Tá? Então, diferencial de U, que seria diferencial de x com o menos cosseno. Então, nós colocamos primeiro V, que seria isso. Então, menos cosseno de x. E du, que é dx. Pronto. Então, já nós temos essa nova integral. Tá? Nós podemos puxar para baixo isso aqui para poder continuar, né? Então, escrevemos igual. Então, aqui seria menos x cosseno de x. Escrevemos simplesmente, né? Não tem nada que fazer aqui, já está integrado. Aqui, menos com menos, virou mais integral de cosseno de x. Pronto, né? Então, aqui também reescrevemos novamente, não tem o que fazer. Aqui, integral de cosseno é seno. Pronto. Então, terminamos. Significa que a integral desse produto de funções tá, é isso. É isso. Tá certo, né? Nesse caso, essa escolha de U e de V foi bom, porque essa integral que está aqui é fácil de resolver. Tá certo? Integral de menos cosseno ou cosseno é simples, né? Tá certo? Simples. Então, vale a pena essa mudança, essa escolha. Mas se você fizer a escolha errada aqui, esse aqui pode ficar uma integral mais complicada. Então, você tem que fazer a escolha correta. E tudo isso é experiência.
tá? Então, vamos supor então que a gente faz essa escolha, né? O seno de x, diferencial de v, então será tudo essa parte aqui, né? E a gente encontra, né, o v, né, integrando essa parte, encontramos diferencial de u derivando isso aqui, derivada de seno é cosseno, claro, está faltando diferencial de x aqui. Pronto. Agora a gente vai substituir aqui. Então, essa primeira parte é o produto desse com esse, que vai ficar. Vai ficar seno de x, x quadrado sobre 2. Aqui vem menos, e aqui dentro iria quem? O produto desse com esse. Vai ficar x quadrado sobre 2 cosseno de x dx. Aí você se pergunta, essa integral é fácil? Não é fácil. Não ajudou. Então, o que significa? Que você fez uma escolha errada. Tá certo? Você fez a escolha errada. Não é que esteja errado, matematicamente está errado. Matematicamente está certo. O que erramos foi no seguinte, que a gente não chegou a uma integral fácil de resolver. Esse seria o problema. Tá certo? Então, a escolha certa seria aquela anterior. Que esse daqui seria u, e esse produto com isso aqui seria o diferencial de v. Tá certo? Então, muito cuidado. Esse não é que qualquer escolha, né, vai funcionar. Não tem umas escolhas adequadas que vai fazer com que funcione, tá? Então, para você já, né, resolver um problema de integração por partes, você tem que ter uma certa experiência. Você tem que ter resolvido algumas integrais para você ver qual seria a escolha correta, tá? Por exemplo, aqui, qual seria a escolha correta? Eu chamo aqui esse daqui de u, ou posso chamar a exponencial de x. Tudo isso vai depender de quem? Que se ao substituir nessa fórmula, essa integral ou essa daqui fique mais fácil de resolver. Se não for fácil, significa que eu fiz escolha errada. Então, o que eu faço? Troco. Simplesmente troco em vez de chamar esse de u, posso chamar esse aqui de u. Vamos com outro exercício, né? Vamos com esse segundo exemplo, então, né? Integral do logaritmo de x. Você sabe que não existe, não está tabelado a integral do logaritmo, tá? Mas pode ser resolvido por integração por partes. E aí você se pergunta, né? Mas por quê? Porque aqui não está multiplicando nenhuma função. Aqui não se está multiplicando duas funções. Mas, você, como já mencionei antes, você poderia adicionar um aqui. E justamente esse 1 seria uma função constante, né? Função com valor 1. Esse aqui seria o g de x, né? Esse aqui, esse é 1. Tá? E esse aqui seria o fx. Tá? Então, você poderia fazer isso. Uma vez que você fez isso, tá? Também isso também é experiência, tá? Então, essa primeira parte, então, vamos chamar de u. Porque é fácil de derivar. Você lembra que a primeira função você tem que derivar. E a segunda função tem que integrar. Então, u é log natural de x. E então, nesse caso, já coloco aqui na segunda coluna a diferencial de v. Quem seria? Simplesmente diferencial de x, né? Porque 1 multiplicado por dx, tá? É diferencial de x. Ou você quiser colocar 1, não tem problema também. Pronto. Agora sim, começamos. Precisamos derivar u. Então, ou na verdade, encontrar o diferencial de u, né? Para encontrar o diferencial de u, preciso derivar isso. Tá certo? E quanto a derivada de log? É 1 sobre x, log natural de x, nada mais x aqui, né? Tá? É 1 sobre x, isso sim está tabelado, né? Derivada. E, claro, como é diferencial, eu preciso acrescentar diferencial de x. Pronto. Então, já tenho o diferencial de u, que vai aqui. Tá certo? Que vai nessa parte. Ok. O que mais precisamos? B. Aqui, então, preciso integrar, né? Integral de u1 de x.
E quanto isso? Vocês já fizeram essas integrais e esse aqui é x, simplesmente. Pronto, você já tem tudo o que você precisa. Agora é só torcer para que a integral, né, que vai aparecer nesse lado fique simples. Só isso, porque aqui já nós temos tudo. Então, primeira coisa é multiplicar esse u com b. Então, multiplicamos e nos colocamos nessa primeira parte, né? Primeiro colocamos igual e colocamos aqui, né? Então, seria u é log natural de x e b é x. Então, pronto, colocamos. Depois vem quem? O menos integral, né, de b. Que em v é isso, né? Vamos nessa parte multiplicar justamente esse com isso, né? Ou esse com esse daqui, né? Nessa ordem, esse com esse. Então, seria, né? X com quem? Com isso daqui. Seria, então, 1 sobre x dx. Agora é torcer para que essa integral seja fácil. É fácil a pergunta? É fácil? A resposta é sim, né? Legal. Porque, olha, esse x, como aqui é multiplicação, esse pontinho tá, né? Tá, é importante. É multiplicação, então se simplifica. E que justamente fica a integral de 1 de diferencial de x. Tá certo? Então, reescrevendo isso daqui, nesse momento a gente já pode ficar aliviado, né? Olha, essa integral já tá fácil. Então, essa substituição, né? Essa escolha foi acertada, né? Então, esse x é costume colocar na frente. Então, fica x log natural de x. A gente fez simplesmente uma troca de posição. Menos a integral de 1 de x. Se não quiser colocar 1, não tem problema também. Tá? Ok. Então, agora sim, vamos finalizar. Então, seria x log natural de x. E aqui, isso já a gente já fez aqui, que dá x. Pronto, então a integral de log natural de x é essa expressão aí. Tá? Então, nós estamos ajudando da integração por partes para poder encontrar a integral de log. Pessoal, vou deixar então esse exercício para a próxima aula, tá? Como se resolve? Você vai precisar aplicar 2 vezes a integração por partes. Tá certo? E dizer primeiro, né? Isso aqui, aqui eu posso sugerir que esse aqui seja u, esse aqui. Então, esse aqui poderia ser diferencial de v, tá? Então, você vai encontrar, né, u vezes v aqui, menos integral, né, de b, de u. Pronto. Então, você vai ver que essa integral ainda não é fácil de resolver. Ainda não é. Tá certo? E você vai ver que essa integral ainda, mas não é fácil de resolver, porém, você poderia ainda aplicar a integração por partes também aqui. Tá certo? Então, você vai aplicar a integração por partes também a essa parte que está aqui. E depois disso, aí sim vai ficar mais fácil a integral que resulta depois de isso. E pronto, aí finaliza. Tá? Então, nessa parte, você vai integrar por interação por partes, mas aplicando, né, 2 passos, né? Nesse primeiro passo, você transforma nisso. E aqui você vai aplicar novamente, né? Aplicar novamente integração por partes. Tá certo? Novamente aqui, né? Por isso que é 2 vezes, né? Primeiro aplicou aqui e depois é isso aqui novamente. E aí já vai resolver. Você pode ter confiança que vai dar certo isso, tá? Ok, então vamos com outro. Pessoal, vamos com o último exercício, então, né? De integração por partes. Então, aqui eu tenho já uma função, tá? Que preciso integrar, né? E essa função é produto, né? De outras 2 funções, né? Então, já começamos. Então, eu vou escolher esse aqui, né? Essa primeira função como u, tá certo, né? U. E essa segunda, né, com o diferencial, multiplicado pelo diferencial, seria o diferencial de v, tá?
Então, assim, né? Igual, primeiro aqui, vou terminar, né? Exponencial de x seria u. E o diferencial de v seria cosseno de x. Tá? Quem sabe, se você fizer a escolha, né? Contrária, né? É dizer que a gente pode chamar de u, então cosseno de x. E diferencial de v, então se esse aqui é u, então exponencial de x multiplicado por essa diferencial seria diferencial de v. Quem sabe se essa escolha também funciona? Vocês podem testar, tá? É mais um exercício para vocês. Verifiquem se dessa forma funciona. Tá? Também funciona. Tá? Vamos ver. Nesse caso pode ser que dê certo, né? Ambas escolhas. Mas vamos ficar com essa, tá? Nesse caso. Então, nós estamos aqui. Ok, precisamos encontrar diferencial de u, né? Você já sabe, diferencial de u seria a derivada disso em relação a x e a derivada disso em relação a x e a própria função exponencial. E multiplicamos pelo diferencial de x porque nós estamos calculando o diferencial. Agora nesse lado. Então seria a integral de cosseno, né? Tá certo? Você tem que olhar isso, né? Integral de cosseno. Quanto é? É seno. Seno de x, simplesmente. Tá? Se você quiser ainda pode colocar integral aqui e calcular por separado, tá? Não tem problema. Pronto, então aqui precisamos multiplicar isso com isso para colocar aqui, né? Então seria exponencial de x multiplicado pelo seno de x. E menos, tá certo? É a fórmula, menos. Integral de... agora seria o produto desse com esse. Tá? Essa é a ordem, né? Vem aqui e depois isso. Tá certo? Por isso que ajuda isso assim. Você não precisa decorar essa fórmula, né? Ao 100%. Só tem uma ideia mais ou menos assim vaga, né? Pelo menos lembrar desse menos, que aqui tem que ir o menos, né? Então aqui seria esse daqui, seno de x, multiplicado por isso, exponencial de x, dx. Ok? Então, olha, essa integral aí é fácil de resolver? Não é fácil de resolver. Porque aqui está aparecendo o produto de duas funções ainda. A única coisa que a gente que aconteceu, né? Se a gente organizar aqui, talvez aqui uma multiplicação, né? A gente pode organizar assim. Exponencial de x vezes seno de x, tá? A gente só organizou. Então a única coisa que mudou aqui foi que em vez de cosseno, aqui se transformou em seno. Aqui continua sendo exponencial, tá? Então, o que a gente que faz? Aplicamos novamente integração por partes a isso. Integração por partes. Ok, eu poderia fazer isso por separado, é melhor. Senão aqui vai ficar, né, eu posso me confundir com o sinal, eu vou fazer por separado aqui nessa parte. E depois o resultado vou substituir aí. Ok, então começamos. Novamente, tá? Se aqui comecei chamando u a essa exponencial, a dica é que você também continua chamando nessa segunda aqui, de u também, continue, tá? Então essa aqui, vou chamar de u. Então seria exponencial de x. Então o diferencial de v seria esse daqui. Seno de x dx. Derivo esse aqui, calculo o diferencial, né? Mas para isso derivo, derivada disso é a mesma coisa, multiplicado pelo diferencial. E desse lado, sim, já vai ficar integral de quem? De seno, disso aqui. Integral de seno é menos cosseno de x, né? Pronto, já nós temos u, v e diferencial de u. Tudo que a gente precisa está aqui. Então, começamos com essa seta. Então, primeiro vai esse produto. Escrevemos igual, então. É x. Aqui tem um menos, né? Então, já podemos colocar esse menos na frente. É x cosseno de x
E depois disso, você lembra que vem o menos, né? É a fórmula. E depois é integral desse produto. Integral desse produto, né? Então, seria, né? Menos cosseno de x e multiplicado por isso, né? Ok? Dx. Pronto, aqui a gente pode simplificar. Olha, menos com menos que está aqui, vira mais. Tá certo? Já para ir simplificando a expressão. Pronto. E aqui a gente pode ordenar, colocar exponencial novamente na frente aqui. E pronto, fica assim. E agora a gente se pergunta, e essa integral fica fácil de resolver? Não fica. Novamente, o produto, né? A gente não avançou nada. E, olha, para a surpresa, voltamos o que era antes. Esse aqui. E aí, a gente vai aplicar novamente a integração por parte e vai aparecer isso. Se a gente integrar isso, novamente vai aparecer isso. Então vai ser um ciclo, né? Que não vai ter nunca fim. Pareceria que não vai dar certo, mas vai dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir da forma como está aqui, né? Essa aqui que eu precisava, né? Que é isso, né? Então, eu vou substituir por essa expressão da forma como está. Então, vamos ver o que vai dar. Igual, né? Exponencial de x, seno de x. Então, aqui tem o menos, né? Não esqueçam. E então, colocou um parênteses aqui. Tá certo? E aí dentro coloco essas funções. Menos x, esse resultado, né? Cosseno de x, mais a integral de x, cosseno de x. Tá? Ok, e fechamos parênteses. Pronto. Então, vemos se se pode simplificar isso. Igual. Então, aqui vai ficar, podemos colocar aqui mais baixo para ter mais espaço. Esse daqui, seno de x. Menos com menos aqui, esse menos vai a todos, tá? Menos com menos aqui vai ficar mais. É x, cosseno de x. Aqui tem mais, aqui menos com esse mais, fica menos. É x, cosseno de x. Perdão, aqui eu esqueci do diferencial de x, tá? É importante, não posso esquecer. Diferencial de x. Pronto, então nós temos isso. Tá? Nós substituímos. Justamente, essa integral era isso inicialmente. E como que eu vou resolver? Tá? Para isso, para continuar, eu vou apagar isso, que a gente não precisa mais disso aqui. Tá? Não precisa mais. Então, o que eu vou fazer? Aqui já está simples. Esse daqui, eu vou passar ao outro lado. Aqui está com menos, vai passar ao outro lado como? Vai passar como mais. E é igual a isso, então vai ficar 2 vezes, né? Olha, isso aqui é igual a essa integral, mas esse aqui está com menos. Quando vai passar ao outro lado, vai ficar 2 vezes, né? Então vai ficar 2 vezes a integral. E então fica essa no lado direito fica simplesmente isso. E aqui a gente pode até colocar em evidência exponencial aqui. Colocamos em evidência, então fica seno de x, cosseno de x. E pronto. O que a gente precisava? A gente precisava disso, dessa integral. E o que a gente faz com esse 2? Passa ao outro lado a dividir. Pronto. E a gente apaga aqui e a gente tem o que a gente queria, né? Essa integral. Tá certo? Então, a integral disso aqui é essa função que está aqui. Tá, pessoal? É dizer, uma coisa que parecia que não ia dar certo, né? Parecia que seria uma integral sem fim, né? A gente deu um jeito de resolver, tá? É um pouco divertido essa parte, tá? Muito interessante.